Pessoal, esse é um novo modelo de videoaula que eu estou montando. Nesse modelo de aula eu vou direto ao assunto, pulando a apresentação que eu fazia antes. E sempre que possível eu vou tentar resolver o exercício em no máximo 7 minutos. Veja o que você acha e escreva aí se você aprova ou não o novo modelo. Mas se você é novo no canal e quer saber um pouco mais sobre como esse curso foi montado, se orienta aqui pelo menu de cima e vai direto na opção sobre o curso. Então pega uma caneca de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Na aula de hoje, você vai aprender a converter um número inteiro na base 10, que é a base do nosso sistema de numeração, para a base binária, que é o sistema dos computadores. Como exemplo, eu vou converter o número 25 para binário e, para fazer isso, eu vou dividir o número 25 por 2. Vai dar 12 e vai sobrar 1. Depois, eu divido novamente o 12 por 2 e assim sucessivamente até encontrar o zero como resposta. O número binário é obtido pela leitura inversa dos restos, ou seja, 11001. Vamos pensar então num algoritmo para fazer essa divisão sucessiva. Como o processo só acaba quando encontramos o zero como resposta, basta criar um laço de repetição que para quando o n for zero. Note que eu estou imprimindo o valor do resto da divisão. Será que essa impressão sucessiva dos restos vai fornecer a resposta desejada? Obviamente que não, pois a resposta é obtida pela leitura inversa dos restos. Para corrigir isso é simples, basta multiplicar o primeiro resto obtido por 1, depois o segundo resto por 10, o terceiro por 100 e assim sucessivamente. No final, a gente soma todos os valores obtidos. Essa vai ser a saída de nosso programa. Vamos então para a codificação em C desse problema. A variável n começa valendo 25. A variável i começa em 1 e depois varia para 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. A variável r vai guardar o resto da divisão e a variável b de binário vai guardar a conversão. Vamos criar então o laço de repetição que só é encerrado quando o n chega a zero. Na linha 21 eu calculo o resto. Na linha 23 eu atualizo o valor de n com n dividido por 2. Já na linha 25, eu atualizo o valor de b com o valor de r multiplicado por i. Por fim, eu incremento a variável i multiplicando-a por 10. Isso vai garantir que os valores de i façam as iterações necessárias, ou seja, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Quando a variável n atingir o valor zero, o laço é interrompido e o valor de b é impresso. Mas antes de converter esse programa para código limpo, vamos incrementá-lo um pouco mais. Eu vou fazer uma alteração que vai imprimir todos os números binários entre 0 e 9. E para isso eu vou adicionar aqui um for que vai fazer com que a variável m varie entre 0 e 9. Agora eu tenho que garantir que as variáveis i e b sejam setadas respectivamente em 1 e 0 antes de efetuar a conversão de um novo número. Por fim, eu transfiro o valor de m para n para garantir que o laço while calcule todos os números que passam por m. Adicionei também uma quebra de linha no código para que as impressões não permaneçam na mesma linha. Pronto, agora o programa está encerrado. A gente tem um código que converte todos os decimais entre 0 e 9 para suas representações binárias. Observe agora as modificações feitas para converter esse código em código limpo. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma função cujo nome não deixa dúvidas sobre o seu objetivo. Se ela não fosse criada, a gente ia ter que criar uma linha de comentário dentro do código para explicar o significado do laço de repetição while. Já a função voidMain está enxuta e só possui um laço de repetição que imprime os retornos da chamada da função, converte número decimal para binário. Agora, dentro da função, a gente vê que os nomes das variáveis foram alterados para nomes significativos, tornando desnecessário a inclusão de comentários. E aí, gostou dessa aula? Então compartilha com seus colegas de classe por meio dos grupos de WhatsApp. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e a continuar oferecendo conteúdo gratuito. Mas se não gostou, escreve aí nos comentários o motivo para que eu possa melhorar. E se ficou com alguma dúvida, me escreve. Você pode conversar comigo, você me encontra no Facebook ou por aqui através dos comentários desse vídeo. É isso, até quarta-feira da semana que vem.
O curso foi estruturado da seguinte forma: da aula 1 até a aula 6 você vai aprender a base, ou seja, vai entender o conceito de entrada de dados, processamento e saída de dados. Vai aprender como fazer isso em linguagem C e vai conhecer também os tipos de dados, o processo de compilação e link edição e arquivos de cabeçalho. Se você já tem uma formação básica sobre isso, então pula esses vídeos e vai direto para o capítulo 2. O capítulo 2 pode ser dividido em duas partes. Até o exercício 13 você vai aprender a debugar o programa, trabalhar com typecast, leitura de dados via teclado, funções matemáticas e geração de números aleatórios. E você vai precisar desse conhecimento para resolver os problemas que vêm pela frente. Agora, a videoaula 14 é uma das mais importantes desse capítulo. Eu introduzo o uso de funções e ensino técnicas de resolução de problemas com porcentagem. Acredite, como programador, você deve dominar o uso de porcentagem, pois grande parte dos problemas computacionais envolvem essas técnicas. Por isso, todos os exercícios desse capítulo usam porcentagem. Resolva todos eles e dê uma atenção especial à aula 22 e 23, que trata de constantes na linguagem C. O capítulo 3 é formado por 26 exercícios e o uso da lógica de programação em si fica mais evidente a partir desse capítulo. O ponto crucial aqui é dominar o uso da lógica booleana, que é introduzido na aula 41, e o entendimento da tabela verdade, que é apresentado na aula 50. Domine esses dois assuntos. Outro diferencial nesse capítulo é o exercício número 30. Eu ensino o que são ponteiros e como a passagem de parâmetros por referência funciona. Esse é um calo de muitos estudantes na linguagem C. O exercício 52 é o grande desafio desse capítulo. É um exercício complexo e vai exigir mais de 6 horas de desenvolvimento para ser resolvido em linguagem C. Dedique um tempo a ele. Agora, o capítulo 4 trata dos laços de repetição e é composto por 39 exercícios. Estude esses códigos apresentados nesses vídeos. Dominar as técnicas apresentadas vai dar um upgrade em seu raciocínio lógico. Quanto ao desafio desse capítulo, eu considero o exercício número 71.